Bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Hoje vamos pensar sobre Tiago 5,19, versículo-chave dessa lição 17. Diz assim: Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e outro o reconduzir, saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Às vezes a gente está em algum lugar aí, não sei, lá no supermercado, né? Com um carrinho de compras. Meu Deus, tá ficando difícil falar isso, mas só por exemplo, tá? Porque aí é mais fácil dizer sacolinha de compras. Mas, por exemplo, digamos, alguém chega e fala: Ei, meu irmão, vou usar esse carrinho? Não, posso pegar? Pode, tal. Veja, ele nos engrandece. A intenção desse brasileiro, que somos nós mesmos, que temos esse tratamento carinhoso, é se referir ao outro como irmão. E aí, irmão? Valeu, irmão? E coisas afins. E também isso é usado lá nas fraternidades, nas sociedades secretas, semi-secretas, né? Nas coisas que existem no mundo, como uma forma de aproximação. Tiago, porém, aqui está dizendo meus irmãos, no sentido mesmo daquele sangue do Cristo que corre em nossas veias, no sentido mesmo daquele liame, aquela corrente, aquela ligação espiritual que temos nós pelo Espírito Santo, na fé no Senhor Jesus. Então é um recado exclusivo para nós. Meus irmãos, se alguém se desviar da verdade, há uma verdade? Quando Pilatos pergunta para Jesus qual é a verdade, pois Jesus havia dito que ele era a verdade, e Jesus disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas naquele instante, Jesus não responde a Pilatos. Talvez Pilatos quisesse assim um bate-papo, quisesse uma elucubração, né? Uma estruturação, uma rede, uma teia de conversa, de bate-papo, de armação intelectual, né? Uma coisa da mente, assim, um discurso. Jesus já falou tudo o que ele podia falar sobre a verdade e silencia. Essa é uma leitura que nos cabe aqui, nos serve aqui, para pensar noutra coisa. Deus é amor. Logo, a única verdade que existe é o amor. A única verdade que existe é Deus. Deus é amor. Logo, a verdade, Deus é amor. Por que dizemos isso? Porque nos desviamos da verdade na prática quando nos desviamos do amor. Pois o amor é Deus. Me refiro então, irmãos, sem detalharmos muito, as formas pelas quais se manifestam esse amor. Se a gente pensa em Gálatas 5, 21 e 22, né? Para pensarmos que o Espírito Santo nos preenche, nos dá essa condição de amar, de ter paz, de ter alegria, de praticar a bondade, as formas de manifestação desse amor, então, no nosso dia a dia, é realmente estar aberto e pacífico para o diálogo, para a aceitação do outro, para não oprimir o outro, para praticar a bondade, seja em ações sociais, seja em outras ações solidárias, coletivas, quer dizer, do corpo, do rebanho, ou não, as nossas individuais mesmos. E assim vamos, né? Sabendo que o Senhor Jesus que habita em nós sabe quem é o homem. E, no entanto, não nos deixou de amar. E nem nós também devemos deixar. Essa é a lição do Cristo. Então nos desviamos da verdade quando nos desviamos do amor. Claro, há grau de separação, vamos dizer dessa forma, pois alguém está 10% desviado, 20%, 30%, totalmente desviado, né? Totalmente desviado, não creio que se dê de uma forma de repente, de uma forma abrupta, né? Quem é que chega no rio e já mergulha de cabeça sem nunca ter reconhecido aquele rio, sem ter nadado ali, sem desejar aquilo? Ele não sabe o que tem lá, ou mesmo numa piscina. As piscinas, hoje até que não mais, mas tinham degraus ou tinham separações baseadas em estruturas sólidas que atravessavam, meu Deus. Mas mesmo hoje nós temos aquelas que fazem aquelas curvaturas, né, para alcançar diferentes alturas de pessoas. E, no entanto, chegar e mergulhar sem conhecer a piscina, meu Deus, como é arriscado.
Então, acreditamos, ninguém se desvia de uma verdade abruptamente, ou pelo menos, em regra, não se desvia, pois há de nós aqueles que o fazem também, né? Mas é preciso pensar aqui que seguimos o padrão que Paulo nos ensinou. A cobiça, pela cobiça, o pecado primeiro se instala em nós, ou seja, há uma concepção de pecado, e depois ele é gerado em algum momento. Então há uma gradação, há um andamento. Ora, na fase do andamento, elas são tentações, e cabe a nós olhar para o pecado que jaz à nossa porta, como Deus ensinou para Caim, e não praticá-lo. E essa é uma situação. No entanto, nesse intervalo, né, e até mesmo depois, se houver um espaço, alguém deve dizer para o irmão que ele está se desviando da verdade, que a sua prática está destoando do amor. E ele cairá em si e vencerá a tentação, ou não. Então, vemos que essa recondução é feita pelo irmão de sangue em Cristo. Pelo menos é o que Tiago espera, né? Ou pede, ou nos instrui. Pois Deus pode alcançar o pecador de muitas formas, e não exclusivamente por nós, mas por nós que somos instrumentos do Espírito Santo e estamos vendo a coisa acontecer, devemos falar com mansidão, com paciência, com longanimidade para o outro e esperarmos sermos ouvidos, né? Dizermos de alguma forma, clara ou sutilmente, esperando ser alcançados, aceitos, recebidos naquilo que falamos, supondo que estamos certos. E aí cabe uma outra coisa do amor também, a autocrítica, né? Tem uma hora para sentenciar, tem uma hora para falar, já ensina Provérbios, né? Ou Eclesiástico, ou mesmo Tiago, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas então, vejamos aqui que esse desvio da verdade pode ser pleno ou gradual, e Tiago nos convoca a alertarmos o irmão e, sendo instrumentos do Espírito Santo, pois o convencimento não vem de nós, a Bíblia nos ensina também, convencermos o outro, mas como instrumentos, né? Com paciência, com longanimidade, com abertura de diálogo, com tolerância, a se desviar daquele caminho que ele está seguindo. E nem é um caminho que a gente possa dizer, foi isso, foi aquilo. Às vezes as coisas se somam, às vezes elas são de naturezas diferentes, mas é certo que estão distantes da prática do amor, portanto, da prática da verdade do Cristo. Então Tiago diz, meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e outro reconduzir, portanto, responsabilidade nossa, já pensado nessa parte, saiba que isso, Tiago está dizendo para nós, que nós devemos saber disso. Aquele que reconduz o pecador desencaminhado, sim, porque há pecadores encaminhados, né? É isso que nós somos, pecadores encaminhados. Um pé na terra, outro pé já na eternidade, já no céu, né? Vivemos em dois mundos. Nós temos uma consciência, e espero que tenhamos, irmãos, de que não devemos nos deixar dominar pelos valores, pelo sistema, pela imposição deste mundo. Seja nas palavras, na qual estamos contaminados também, mas buscando nos purificar, né, no Espírito Santo. Seja no modo de consumir, seja adotando os valores de ter, né, de exibir, de manter coisas que dizem respeito, olha, eu me dei bem no mundo, pois o nosso referencial não é esse. O nosso referencial é uma vida digna do pão acostumado. Isso aspiramos. Claro que isso é uma vida com lazer, com estudo, com trabalho, né? Uma vida digna, que almejamos, que buscamos e que o Senhor nos dá. E isso para todo mundo, todos os moradores do bairro, todos os moradores da cidade, todos os moradores da nação, do país, do Brasil, toda a humanidade, na verdade, vivendo de forma digna. Não podemos esquecer disso, que o Senhor Jesus nos ensina, de paz para todos os homens. Deve ser assim na terra, pelo Cristo. E essa paz não é uma paz de sofrimento para alguns e bem-estar para os outros, uma situação de equilíbrio. Então,
típica, tão própria do cristianismo real, do Cristo, conforme ele nos ensina. Então, se somos pecadores encaminhados, quer dizer que a gente está na situação de ver o pecador desencaminhado, ou do pecador desencaminhando-se, e devemos nos importar com ele. Primeiro em oração, que é o que move todas as portas, todos os ferrolhos, todos os eixos, mas também em ação, também em palavras, também em conversação. E nem tem que ser uma ação individual, né? Pois Tiago mesmo nos ensina a buscarmos outra pessoa para socorrermos alguém, para saber o que fazer. Não podemos, irmãos, confiarmos totalmente e somente em nosso braço, né? Não podemos confiar só em nós mesmos. Jeremias nos ensina. E Jesus também nos ensina, claro. Mas eu pensava naquele versículo, né? Queridos, então, vejamos que na condição de pecadores encaminhados, devemos estar atentos aos pecadores desencaminhantes que estão se desencaminhando e os pecadores desencaminhados, com o fim de resgatá-los para o convívio sadio no rebanho, em autocrítica, em perdão, em solidariedade, em comunhão com outro ou outros irmãos, pacificamente, abertamente para o diálogo, de modo aberto para o diálogo e pensadamente, caminhando no Espírito, né? Pois esse é o nosso modo de agir com o fim de ajudar o outro. Qual seria essa multidão de pecados? Não sei. Eu sei que Jesus ensina que se uma casa está limpa e arejada, ela pode ser contaminada de uma forma pior ainda. Então, salvar da morte significa se preocupar com o irmão, se solidarizar com ele, buscar fazê-lo sentir-se bem, resgatando a sua alma, salvando ela da morte em vida, né, irmão? Das consequências, na verdade, dos atos negativos e ou perversos, do que quais sejam, que o afastam do amor do Cristo. E nesse sentido, evitar que ele tenha uma morte em vida, pois a morte eterna ele não terá, já foi salvo, uma vez salvo, sempre salvo, Deus é fiel, há toda essa coisa concreta em nossas vidas, mas pensando na condição de pecador encaminhado, a gente deve sempre estar atento por nós mesmos em tudo que fizermos e assim estarmos atentos para o outro também. E essas também são palavras bíblicas, né? Por fim, salvar da morte e cobrir uma multidão de pecados, finaliza no versículo, e nós também vamos deixar essas palavras aqui de reflexão, na qual esperamos que tenhamos contribuído para andar mais tranquilo na semana e um pouco mais de consciência sobre nós mesmos da parte do Espírito Santo. Amém? Obrigado, irmão. Obrigado, irmã. Até a próxima.